Olá, nono ano, sejam todos bem-vindos. Professor Elano aqui. E na aula de hoje vamos dar continuidade ao progresso, tá? Em relação à equação do segundo grau. Nessa aula de hoje estaremos vendo agora sistemas, tá? Sistemas de equações do segundo grau. Vocês viram o sistema de equações do primeiro grau, né, no ano passado. E com a aprendizagem da equação do segundo grau, vocês agora têm a plena capacidade de aprender como resolver um sistema de equações do segundo grau. Vocês precisam do livro, tá? O conteúdo está na página 126. E eu elaborei uma síntese aqui para ficar mais fácil e didático a compreensão por parte de vocês. Então vamos começar. Especificamente, tá? A gente vai ver qual é o corpo, o que é um corpo, uma estrutura algébrica de um sistema do segundo grau. Iremos resolver exercício do livro de vocês, ok? E está encaminhando aí a agenda. Então lá, vamos começar no ano. O que é um sistema de equação do segundo grau? Antes de eu dizer como é a estrutura algébrica para vocês, de um sistema do segundo grau, eu quero que vocês lembrem como é, né, a estrutura algébrica de uma equação do segundo grau. E no livro de vocês, lá no início do conteúdo, aborda essa seguinte situação, ok? O que é que diz nessa situação? Diz assim, é um probleminha prático, tá? E depois de aprender a equação do segundo grau, vocês vão conseguir resolvê-lo. Olha, diz o seguinte, a soma das idades de duas pessoas, tá, é igual a 14 anos. E o quadrado da idade de uma delas, menos 28, é igual à idade da outra. Então, quais são as idades dessas pessoas, né? Então, vocês têm duas informações nesse problema. Vocês precisam separar cada informação e para cada informação vocês estabelecem uma equação. Então, isso que vem a ser um sistema de equações é quando você tem dois tipos de informações com duas variáveis, tá? Eu posso chamar a idade de um de y e a do outro de x, tá? Mas se eu tenho duas informações com essas variáveis x e y, então eu tenho duas equações, eu posso estabelecer uma estrutura algébrica da matemática chamada de sistema. Então, vamos ver aqui. Olha, no geral, o corpo de um sistema é esse, pessoal. Vou colocar aqui a caneta para eu sublinhar algumas coisas. Ó. No geral, um sistema de segundo grau, ele tem esse formato. Ó, o x e o y, tá? Aqui nessa parte de cima, é o que vocês querem descobrir. O a, o b e o c são números reais. Já na equação de baixo, geralmente vocês têm a multiplicação do que vocês querem descobrir, ok? Esse D e esse E também são números. Vou botar já um exemplo aqui para vocês perceberem. Ó. Tá aqui, ó. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó. X mais Y igual a 10. Aí vocês me perguntam, professor, quem é o A? O A é o 1, tá? Porque o 1 está acompanhando o X, não precisa aparecer. Eu já expliquei o motivo, pelo fato de ser um elemento neutro da multiplicação. O B também é 1, é o que acompanha Y. E o C é um termo que tem depois da igualdade, chamado de termo independente, que no caso aqui é 10. Tá? Então, o A aqui é 1, o B é 1, o B é 1 e o C é 10. Já embaixo, pessoal, o D também é 1, né? O que acompanha X vezes Y. E o E é 16. Então, esse é um corpo, é uma estrutura algébrica de um sistema do segundo grau. Só que, prestem atenção, em algumas situações, o que é que iremos ter? Uma das equações também pode ter uma variável ao quadrado, tá? Por exemplo, aqui embaixo é um produto, né? E aqui em cima é uma soma. Então, aqui já sabe-se que é do segundo grau. Porque quando vocês usarem um método que a gente vai aprender agora da substituição,
vocês vão perceber que vai gerar algo do segundo grau e vocês vão aplicar a fórmula de Bhaskara. Só que quando não aparece essa equação de baixo, né, um número vezes o outro, geralmente vai existir equações nessa parte de baixo que vai ter alguma coisa ao quadrado, ou o x vai estar ao quadrado ou o y vai estar ao quadrado, tá bom? Então tenham cuidado, é por isso que de acordo com a situação, ó, a gente vai montando essas duas equações. De um modo geral se usa isso, mas existe outras, tá? Existem outras formas de representar esse sistema do segundo grau. Uma coisa também interessante que aqui também não precisa ser só x vezes y, às vezes tem x sobre y, tá? Às vezes tem também, aí não vai deixar de ser do segundo grau, ok? Quando uma das variáveis está ao quadrado, é claro. Agora a gente vai ver como é a resolução desse sistema. Foi dito que a soma das idades era quanto? 14. Então, se eu chamar a idade do menino de x e a idade da menina de y, eu tenho que isso aí é básico, né? A soma das idades é 14. Já a equação de baixo diz o seguinte, que a idade, né? Sim, aí continuando a explicação, isso daí é a soma das idades. Já embaixo, olha o que é que temos embaixo. Como eu escolhi primeiro a idade do menino como sendo x, aí vamos estabelecer essa equação de baixo. Diz que o quadrado da idade de uns, né? De um deles dois, no caso eu escolhi o menino, não importa, se você escolher a menina também vai dar a mesma coisa. O quadrado da idade de um menos 28 vai dar a idade do outro. Então aqui é outra informação para podermos montar o sistema do segundo grau. Então tá aí, ó. Quadrado de uma das idades menos 28 é igual a idade do outro. Agora a gente vai ver o método da substituição, tá? O que consiste o método da substituição? É só vocês observarem a palavra substituir. Substituir, ou seja, uma letra, vocês geralmente não. É sempre que você usa uma das equações e joga esse resultado na outra. Aí você vai ter lá a equação do segundo grau, né? Você vai ter que deixar na forma reduzida e aplicar lá a fórmula de Bhaskara. Então, olhando para essas duas equações aqui, ó, o que é que a gente vai fazer? Simplesmente, olha a informação daqui de cima, a soma de x mais y, 14. Já aqui embaixo diz que uma dessas letras, tá? Quanto é uma dessas letras? X ao quadrado menos 28. Então, por que não pegar tudo isso daqui, ó, tá? X ao quadrado menos 28 e colocar aqui no lugar de y. Não está dizendo que y é ele? Então é só colocar. Tá vendo? Informação. Parece muito com código, né? É uma leitura matemática, né, que vocês devem fazer quando estiverem observando o sistema. Então, ó, substituímos y pelo que ele é, né, que é x ao quadrado menos 28, ou seja, a equação de baixo, substituindo na de cima, ok? E teremos, ó, o seguinte, a de cima vai ficar, a equação de cima vai ficar assim. Aonde tem o y, eu coloquei a informação da equação de baixo, ok? Que é o y. Ó, tudo isso aqui, ó. Aí, pessoal, continuando, tirando do parêntese, né? Isso aqui pode sair do parêntese, porque mais com mais dá mais. E aqui é um menos, viu? Menos com mais dá menos. Então fica primeiro x ao quadrado, depois repete esse x, depois por que deu menos 42? Porque esse 14 aqui é positivo. Eu vou jogar para lá, vai negativo, né? Aí fica menos 28 menos 40, menos 28 menos 14. Vai usando aquela regrinha lá dos sinais, né? Menos com menos não é mais. Ou então é só fazer a pergunta, né? Tô devendo no banco R$28 e tô tirando 14, né? Ou seja, menos 14. Vou ficar devendo quanto? Menos 42. É uma soma. Só que uma soma negativa. Tá aqui a equação.
Isso daqui já é mais a cara de vocês já aprenderam bastante. A gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Variável que é x. Com isso a gente descobre o valor de x. Então como é que se aplica a fórmula de Bhaskara? Calcula-se, né, quem? Primeiro tem que identificar quem é o A, o B e o C. Quem é o A? O A é o que acompanha x ao quadrado, o A é 1. Quem é o B? O que acompanha x, o x aqui que está acompanhando é 1 também. O C é o termo independente, menos 42. A fórmula do delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Aí vocês vão substituir esses números aqui para cada letra correspondente. Vocês irão encontrar 1 ao quadrado, né? Menos com menos aqui dá mais. 4 vezes 42, 168, tá bom? Se eu somar dá 169. Isso daqui possui raiz. Então vamos lá calcular agora o nosso x. O x não é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Só que o delta é raiz de 169, tá? O b é 1, tá bom? Aí com menos da fórmula fica menos 1. Se mais ou menos a gente vai operar separadamente, como eu ensinei. 2 vezes o A é 1, então vai ficar assim, ó. A raiz desse valor aqui é 13, meu povo. Agora eu pego essa expressão, trabalho com mais e depois trabalho só com menos. Eu vou obter as duas raízes, tá bom? A primeira raiz a gente chama de x1, então ela vai ser menos 1 mais 13, né, que eu estou trabalhando com mais, dividido por 2. Isso dá 6, tá? Quando eu divido 12 por 2. E a outra raiz eu vou ter menos 7. A gente não pode usar esse valor porque não existe raiz negativa, né, meu povo? Desculpa, não existe idade negativa. Como é que o menino vai ter menos 7 anos? Então tem que ter um parâmetro aí, né? A gente começa do zero. Zero é o marco inicial da nossa vida, né? A gente não pode ser abaixo de zero, não, nossa idade. Aí aqui diz que para determinar x e o y, né? A gente já achou x, né? Isso daqui não serve. O x é isso. O x, a idade é 6 anos. Vai para determinar o y, né? A gente tem que substituir lá na equação, ok? Qual a equação? Na que você quiser. Ó, para x igual a 6, né? Nós estamos usando a primeira raiz que a gente encontrou. Eu tenho o seguinte: x mais y é 14. Esse 1 aqui não importa não, tá, pessoal? É só por critério de que você está usando a raiz 1, ok? Aí onde tem o x1 aqui, você vai botar o 6, tá? A soma das idades dá 14, você vai passar o 6 para lá, ó, 14 menos 6 vai dar 8. Então um tem 6 anos e o outro tem 8 anos. Por que não se usa o menos 7? Tá aí a explicação. Ó. Se a gente usar o menos 7, o que é que vai encontrar? Vai encontrar que um dos rapazes, né, um das pessoas lá, dos meninos, tem 21 anos, mas o outro vai ter idade negativa, então isso é inviável, né? Eu não posso trabalhar, tá? Não posso trabalhar com idade negativa, então essa parte aqui todinha, ó, não precisava nem ter sido feita. Então a resposta seria quem? Seria 6 e 8, tá? O menino tem 6 anos e a menina tem 8. Aí vocês podem organizar essa resposta do jeito que vocês quiserem. O importante é achá-las. Olha, a gente vai pegar o livro de vocês, coloquem na página 127, vamos resolver a questão 1, o item A. É um sisteminha também, tá? Ele é muito parecido com esse exemplo que a gente acabou de fazer. O que é que a gente vai fazer? Vai aplicar também o método da substituição. Ó, por que o y está assim? Por que o y está assim? Ora, foi pego essa primeira equação, tá? E o y daqui de cima foi isolado, ok? Quem já está aqui desse outro lado da igualdade é o menos 2. E quem vai passar lá para o outro lado é o 3x. Tá? Isso aqui é mais, né? Quando tem sinal é mais. Então vai menos. É por isso que ficou menos 2, menos 3x. Ok? Então a gente pega uma das equações e isola, tá? A variável de cima quando vocês fizerem a leitura disso daqui e perceberem que não tem ainda variável isolada. Aí como é que vai ficar? Aqui já é a substituição, meu povo.
De onde é que saiu isso aqui, professor? Eu não usei a equação de cima para isolar e obter isso aqui. Então eu vou jogar essa informação aqui no y da equação de baixo, nesse cara aqui, ó. Tá? Isso aqui vai virar o y. Esse menos aqui já é o menos dessa expressão, tá? O menos dessa expressão. Então por isso fica menos aí, menos 2, menos 3, que é o isolamento aqui, ó. Aí é que vocês sabem que para eliminar o parênteses tem que fazer menos com menos mais, menos com menos mais. Aí vai ficar assim a equação, tá? Por que que apareceu esse menos 4? Porque esse 6 é positivo. Vocês vão jogar para lá negativo, né? Para reduzir a equação e ficar na forma x mais by mais c. Forma completa, né? Aqui vocês precisam calcular o delta, né? O A é 1, o B é mais 3 e o C é 4. Que é o que foi colocado aí, ó. O delta, pessoal, dá 25. Eu não vou ficar direto frisando esses cálculos, porque vocês já devem saber fazer. E 25 tem raiz. A primeira raiz trabalha com mais e com menos, né? Quando você substitui menos, né? Porque aqui é mais, ó, fica menos com mais dá menos. Mais ou menos essa raiz, que é 5, né? 2 vezes A, que é 2. 2 vezes 1 é 2. Aqui vai ficar o mais ou menos. Trabalhando com mais e com menos, ó. Temos que o x1 é igual a 1, tá? Por que 1? Ora, menos 3 mais 5 não dá 2? 2 dividido por 2, né? Dá igual a 1. Agora o y, né? Olha aqui já está fazendo direto. Se a primeira raiz é 1, qual é o valor do y? Ora, o y isolado, lembre sempre do isolamento que vocês deram para o y, tá? Onde tem x, coloque 1. Fica y igual a menos 2, menos 3 vezes 1. É o que está aqui na expressão. Se eu fizer essa operação, vai dar menos 5. Então, o valor para x igual a 1, temos y igual a menos 5, tá? Agora, lembre-se, isso é a primeira raiz. Agora, a segunda raiz, se vocês usarem aqui o menos, ó, ou seja, menos 3, menos 5 dá menos 8, dividido por 2 dá menos 4. X igual a menos 4. Se vocês usarem a primeira raiz, vocês irão obter isso daqui. Onde tem o x, vocês vão colocar agora o menos 4 nesse isolamento aqui. Ou seja, fica menos 2, menos 3 vezes menos 4. Vai ficar assim, ó. Precisamos do parênteses, tá? Porque 3 vezes 4 é 12, só que menos com menos dá mais. Aí mais 12 menos 2 igual a 10. Então, no geral, né? Opa, passou um pouco aqui, né? Não vão ficar felizes não, tá, pessoal? Só porque já chegou a agenda. Mas tudo bem, ó. Aqui eu poderia colocar a solução assim, ó. Vou ver se eu consigo escrever aqui. S de solução, né? Chaves. Aí a gente vai colocar as duas. A primeira raiz, né? 1. Pronto. 1 que tá meio feio, né? Mas deixa. E a segunda dá. Quando x for 1, a segunda raiz dá menos 5. Tá? Coloco isso no parêntese porque é um par ordenado, ok? Lembra de plano cartesiano? Já a segunda raiz, né? Menos 4. Só que faz par com quem? O menos 4 faz par com 10. Ok? Depois eu vou comprar minha mesa digital. Aí vai dar para fazer com uma caneta, fica muito mais perfeito, né? Isso aqui tá feio demais, pessoal. Então tá aqui, a solução é essa. Solução é igual aos pares ordenados. 1, né? Para menos 5, né? Que é quando o x for 1, o y dá menos 5. E menos 4 quando for x, o y dá 10. Ok, esqueci de fechar o parênteses. 2 pares ordenados. Então vamos agora para nossa agenda, meu povo. Na nossa agenda, essa questão que eu resolvi, ela tá na página, então vocês não precisam fazer ela, tá? Então vocês vão fazer as outras, ok? Vocês vão fazer a página 127 e 128. Só não façam a questão que eu fiz agora para vocês, porque vai ser 2 trabalhos, né? Ok, pessoal? Então, tentem resolver, né? Tentem montar as equações, tentem resolver o sistema, ok?
Quero agradecer a paciência, né? Abraço a todos e nos encontraremos na próxima aula. Tudo de bom.